A paz do Senhor, meus irmãos, mais uma vez, capítulo 11 de Hebreus, 11º dia. Vamos trazer aqui, um dos capítulos mais conhecidos, usados e fiel, que a Bíblia nos relata com relação à fé e os homens, que assim usaram dessa fé. Alguns alcançaram, as suas promessas, outros, ainda não alcançaram, mas a sua descendência alcançou. E este capítulo ele é maravilhoso, ele vai nos dar um incentivo a manter-se na fé. Ele não é somente um incentivo, como é que eu vou falar assim, uma palavra gloriosa, é algo tremendo, de exemplos de homens que não retrocederam, que não voltaram para trás, homens que foram até o fim, crendo numa fé que poucos a têm. Meus irmãos, estou aqui nesta campanha, Hebreus, todos os capítulos, estamos no capítulo 11. Quero estar pedindo para você estar curtindo, comentando e compartilhando, me ajudando a divulgar esta campanha desse livro de Hebreus, que é maravilhoso. E agora estamos em um dos versículos mais maravilhosos desse capítulo, deste texto, que vai falar sobre a fé. Tá bom? Eu te convido a estar aqui lendo comigo agora e a participando aí, da oração no final da leitura, tá bom? Deus já abençoe sua vida ricamente e abundante. Vai dizer assim, a epígrafe diz, grandes exemplos de fé. Eu vou dizer assim, os maiores exemplos de fé. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Só aqui já falou tudo. Pois foi por meio dela que os antigos receberam bom testemunho pela fé. E entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que aquilo que se vê não foi feito do que é visível. Não existia nada, irmãos. Não existia nada. Então, tudo isso que foi feito, foi feito do que era invisível, do que não tinha como. É só Jesus na causa mesmo, para mostrar tão glorioso poder divino sobre tudo isso que foi criado. Aquilo que se vê não foi feito do que é visível, porque ninguém havia visto. Simplesmente do coração de Deus foi criado. Aleluia. Vamos falar sobre a fé. Pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício superior ao de Caim. Pela fé, ele foi reconhecido como justo. Quando Deus aprovou as suas ofertas, embora esteja morto por meio da fé, ainda fala. É verdade. Pela fé, Enoque foi arrebatado, de modo que não experimentou a morte. E já não foi encontrado porque Deus o havia arrebatado. Pois antes de ser arrebatado, recebeu testemunho de que tinha agradado a Deus. Irmãos, fazer uma breve colocação aqui, Enoque e Elias, profeta Elias. Esses homens não alcançaram a morte física. Deus o tomou, os dois, vivos. Eles estão vivos, de carne e osso, em algum lugar. E, a palavra nos diz, que
nos últimos dias virá as duas testemunhas, né? As testemunhas fiéis, e esses serão mortos, né? E ficarão 3 dias mortos e depois ressuscitará. Cremos, né, que possivelmente são Enoque, né, e Elias. Alguns diz que seria Moisés, mas Moisés, mesmo Deus tomando, né, o seu corpo, como diz lá na história, né, Deus o escondeu, mas Moisés havia morrido, né? Como a própria palavra diz, Moisés, meu servo, é morto. Então, né, muitas coisas nos levam a crer que Elias e Enoque serão as duas testemunhas. Mas quem sabe é Deus, né? Ele pode fazer do jeito que ele quiser, como ele quiser. Ele pode enviar quem ele quiser. Amém? Então vamos lá, Enoque aqui. Aleluia, glória. Já lemos Enoque aqui, capítulo, verso 6. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Então, né, todo aquele que clama a Deus aí tem algum tipo de recompensa. Pela fé, Noé, quando avisado a respeito de coisas que ainda não se viam, movido por santo temor, construiu a arca para salvar sua família. Por meio da fé, ele condenou o mundo e tornou-se herdeiro da justiça, que é segundo a fé, né? Esta palavra nos arremete a dizer que Noé condenou o mundo quando fechou a porta da arca, porque assim ninguém mais entrou e todos aqueles que estavam ao lado de fora foi condenado à morte, né? Mas isso é uma conversa para um outro texto. Amém? Pela fé, Abraão, quando chamado, ofereceu e dirigiu-se a um lugar que mais tarde receberia como herança, embora não soubesse para onde estava indo. Pela fé peregrinou na terra prometida, né? Jerusalém aí, ó, Canaã. Deus é bom. Como se estivesse em terra estranha. Viveu em tendas, bem como Isaque e Jacó, co-herdeiro da mesma promessa. Pois ele esperava a cidade que tem alicerce, cujo arquiteto e edificador é Deus. Pela fé, Abraão e também a própria Sara, apesar de estéril e avançada em idade, recebeu poder para gerar um filho, porque considerou fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Quando Deus faz promessa, irmãos, vai se cumprir de algum jeito. Ainda que não seja em nossa vida, né, que seja nos nossos filhos, mas de algum jeito a promessa de Deus se cumpre. Assim, aquele homem já sem vitalidade, originaram-se descendentes tão numerosos como as estrelas do céu e tão incontáveis como a areia da praia do mar. Todos esses viveram pela fé e morreram sem receber o que tinha sido prometido. Viram-no de longe e de longe o saudaram, conhecendo que era estrangeiro e peregrinaram na terra. Os que assim falam mostram que estão buscando uma pátria. Aleluia. Se estivessem pensando naquela
de onde saíram teriam oportunidade de voltar. Em vez disso, esperavam eles uma pátria melhor, isto é, a pátria celestial. Por essa razão, Deus não se envergonha de ser chamado Deus deles. Ele preparou uma cidade. Pela fé, Abraão, quando Deus o pôs à prova, ofereceu Isaque como sacrifício. Aquele que havia recebido as promessas estava a ponto de sacrificar o seu único filho. Embora Deus lhe tivesse dito por meio de Isaque, a sua descendência será considerada. Abraão levou em conta que Deus pode ressuscitar os mortos e, figuradamente, recebeu Isaque de volta dentre os mortos. Pela fé, Isaque abençoou Jacó e Esaú com respeito ao futuro deles. Pela fé, Jacó, à beira da morte, abençoou cada um dos filhos de José e adorou a Deus, apoiando na extremidade do seu bordão. Pela fé, José, no fim da vida, fez menção do êxodo dos israelitas do Egito e deu instrução acerca dos seus próprios ossos. Pela fé, Moisés, recém-nascido, foi escondido durante 3 meses por seus pais, pois estes viram que ele não era uma criança comum e não temeram o decreto do rei. Pela fé, Moisés, já adulto, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado com o povo de Deus e desfrutar os prazeres do pecado durante algum tempo. Por amor de Cristo, considerou sua desonra uma riqueza maior do que os tesouros do Egito, porque contemplava a sua recompensa. Pela fé saiu do Egito, não temendo a ira do rei, e perseverou, porque via aquele que é invisível. Pela fé celebrou a Páscoa e fez a aspersão do sangue, para que o destruidor não tocasse nos filhos mais velhos dos israelitas. Pela fé o povo atravessou o Mar Vermelho como em terra seca. Mas quando os egípcios tentaram fazê-lo, morreram afogados. Pela fé caíram os muros de Jericó depois de serem rodeados durante 7 dias. Pela fé, a prostituta Raabe, por ter acolhido os espiões, não foi morta com os que haviam sido desobedientes. Que mais direi? Não tenho tempo para falar de Gideão, Baraque, Sansão, Jefté, Davi, Samuel e os profetas, os quais pela fé conquistaram reinos, praticaram a justiça, alcançaram o cumprimento de promessas, fecharam a boca de leões, apagaram o poder do fogo e escaparam do fio da espada. Da fraqueza tiraram força, tornaram-se poderosos na batalha e puseram em fuga exércitos estrangeiros. Houve mulheres que, pela ressurreição, tiveram de volta seus mortos. Uns foram torturados e recusaram ser libertados para poderem alcançar uma ressurreição superior. Outros enfrentaram zombarias e açoites. Outros ainda foram acorrentados e colocados na prisão, apedrejados, cerrado ao meio, posto à prova, morto a fio de espada, andaram errante, vestidos de pele de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos e maltratados.
O mundo não era digno deles. Vagaram pelos desertos e montes, pelas cavernas e grutas. Todos esses receberam bom testemunho por meio da fé. No entanto, nenhum deles recebeu o que havia sido prometido. Deus havia planejado algo melhor para nós, para que conosco fosse eles aperfeiçoado. Irmãos, finalizamos aqui 40 versículos maravilhosos. Está falando aqui, irmãos, que quando você vive pela fé, esse mundo não te merece. Se você viver verdadeiramente pela fé, fazendo a vontade de Deus, olha aqui, está dizendo aqui, ó. Todos esses receberam bom testemunho por meio da fé. No entanto, nenhum deles, receberam aquilo que foi prometido. Aqui, ó, o mundo não era digno deles. Verso 38. Pensa você chegar ao patamar de intimidade com Deus, ao ponto de ser falado de ti, que o mundo não é digno de você, porque você é uma bênção, porque você é uma promessa de Deus, porque você está fazendo a vontade de Deus, porque você está fazendo aquilo que Cristo determinou. Veja quão maravilhosa coisa é. Essa palavra do capítulo 11, ela expressa, a fé de uma maneira que não temos como dizer. Veja bem que todos esses, sabendo que ia morrer, foram fiéis até o fim. Alguns deles ainda tinham a chance de ser solto, mas não, abriram mão, porque sabia que o que estava reservado para eles ali era bem melhor. Pela fé, irmãos, pela fé, homens foram cerrados ao meio, foram mortos a fio de espada e não negaram a fé. Hoje em dia, a pessoa está blasfemando o nome do Senhor por qualquer coisa. Hoje em dia, por qualquer coisa, a pessoa está falando besteiras sobre o nome do Altíssimo. Quantos estão por aí que não quer nem saber quem é Deus, enquanto esses aqui, a qual acabamos de ler, não abriu mão de ser chamados servos do Deus vivo. Foram levados para ser morto. Veja o exemplo aí de Sadraque, Mesaque e Abednego, Misael, Ananias e Azarias. Eles não aceitaram dobrar o joelho para a estátua do rei, foram lançados lá no fogo, e Deus ainda andou com ele lá no meio daquele fogo. Pensa só, você foi jogado amarrado, o fogo queima a corda que está te amarrando, agora nem um fio de cabelo seu foi chamuscado pelo fogo. E Cristo ainda aparece lá no meio ainda. Daniel, jogado na cova dos leões, deve ter usado ali aqueles leões de travesseiro, porque Deus fechou a boca. E todos os outros que estão dizendo aqui. A fé, meus irmãos, é o firme fundamento das coisas que não se veem, mas se esperam. Todos esses creram, sem ver que tudo o que Deus falou ia se cumprir, e nós temos que ser da mesma forma. O que é que você espera? Qual é a fé que você está depositando? Estamos aqui, vivendo nesse mundo. O mundo é mau. Homens matando outros homens, acidentes terríveis, pessoas caçando outras pessoas. Mas e aí, você é das que vai ficar firme até o fim? Hein? Qual é a fé que você tem? Esses homens aqui naquela época era complicado, estava havendo perseguição, mas alguns foram cerrados ao meio, alguns foram mortos a fio de espada,
E nos dias de hoje tem muitos que estão negando o nome do Senhor e tem muitos que nem para a igreja vai, nem para agradecer por um livramento ou por estar vivo. Mas nós estamos aqui fazendo a diferença, buscando a verdade, clamando a Deus, esperando Ele vir nos buscar, para que a promessa venha a ser cumprida. Porque, como diz lá em cima, todos eles esperaram por uma pátria melhor, para um lugar para onde ir. E aqueles que morreram aqui na terra alcançou essa pátria. Porque a verdadeira pátria é a cidade celestial que está pronta e adornada para todo aquele que confessa Jesus como único e suficiente Salvador e anda nos seus caminhos em obediência. Então, meus irmãos, vejamos aí, essa leitura ela se explica automaticamente, não tem muito o que falar, mas eu vou estar trazendo aqui um resumo, como todos os outros dias, para talvez ajudar melhor na compreensão. O resumo do capítulo 11 é frequentemente conhecido como o capítulo da fé. Ele destaca a importância da fé e apresenta exemplos de figuras do Antigo Testamento, pessoas que viveram por fé. O capítulo começa definindo a fé como a certeza das coisas que se não esperam e a convicção de fatos que não se veem. Então é simplesmente crer no sobrenatural. Eu não sei o que está vindo, mas eu estou esperando porque Deus falou que vai chegar. A cidade celestial está preparada, eu ainda não vi, mas eu a estou esperando porque Cristo falou que ela vai vir adornada para nós. A palavra vai dizer que aquele que for fiel será chamado. Vinde, benditos de meu Pai, e estará com ele. Então, nós não sabemos como será lá, mas pela fé nós já esperamos chegar lá com ele. É lindo isso. A seguir, o autor menciona diversos personagens como Abel, que ofereceu a Deus um sacrifício melhor do que Caim, Noé, que movido por temor construiu a arca e salvou sua família, Abraão, que saiu da sua terra natal confiando na promessa de Deus e se tornou pai de muitas nações, Sara, que recebeu força para conceber mesmo já idosa pela promessa divina, Moisés, que ao nascer escolheu identificar-se com o povo de Deus em vez de desfrutar dos prazeres do Egito, Ele era lá um príncipe, Ele tinha tudo, mas decidiu ficar lá com os escravos, Os seus irmãos. O capítulo continua listando outros heróis da fé, como Gideão, Sansão, Samuel, destacando por meio da fé, eles realizaram feitos extraordinários e enfrentaram adversidade. O objetivo do autor é encorajar os leitores a perseverar a fé, mostrando que esses exemplos de fé são inspirados e modelos a serem seguidos. O capítulo conclui ressaltando que, embora muitos desses heróis não tenham recebido tudo o que foi prometido em vida, eles permaneceram firmes nas promessas até o fim, firme nas promessas de Deus. Em suma, o capítulo 11 enfatiza a centralidade da fé, uma vida cristã, e encoraja os crentes a imitar aqueles que viveram fielmente, Então aqui está mostrando que a fé é tudo, irmãos. Jesus falou para muitos: a tua fé te salvou, vai, a tua fé te curou, a tua fé te salvou. Não vi tão grande fé em Israel, e coisas mais do tipo. Então a fé, creia somente, só creia. O que te custa crer naquilo que é verdade mesmo que você não veja? Não te custa nada, só creia. Creia em Jesus Cristo, creia no Filho de Deus, creia na salvação,
creia na transformação, creia na salvação da sua família. Creia, creia somente. Ainda que você esteja num leito de hospital, ainda que você esteja em uma situação agora difícil, somente creia. Não importa o que vai acontecer com você. Logicamente que nós não queremos, né, ser levado em momentos de crise ou de acidentes, né, catastróficos, ou em situações de difícil situações, né, com relação àqueles que sofrem antes de padecer, né? Mas tenha só fé, clame a Deus para que Ele venha fazer o melhor. Amém, meus irmãos? Já são 2h30, me encontro muito cansado nesta noite. Vou estar fazendo a oração com a garrafinha da água e chamo você, né, a se colocar de joelhos para que possamos estar, né, orando a Deus para que Ele venha ter misericórdia, tá bom? De nossas vidas. Oremos em nome de Jesus. Pai querido e Pai amado, já inicio te apresentando esta água, Senhor, com o intuito, ó Deus, de que a fé, Senhor, a qual estamos usando agora, seja, Pai, o necessário para que todos que beberem desta água possa, Pai, receber uma cura, possa receber, Senhor, de Ti uma bênção, a salvação, a transformação, a restauração. Então, Pai, clamamos a Ti, Senhor, que se cumpra desta forma, Pai, porque a Tua palavra nos diz de várias formas e de várias maneiras que a fé, Pai, a fé faz tudo acontecer. Eu quero Te clamar pela fé, Senhor, na cura da minha esposa. Eu quero Te clamar, Senhor, pela fé, Senhor, a minha cura, Pai, a cura da minha mãe, a cura, Senhor, dos entes queridos, a cura, Pai, de cada um membro da congregação. Pai, pela fé, Pai, eu Te peço pela família daqueles que me pediram oração nos vídeos, ó Pai. Cada um que pediu, ore pela minha família, ore por mim, Pai, que o Senhor, Pai, venha alcançar cada um deles pela fé o Senhor entre com providência na vida de cada um. Pela fé, Senhor, que o Senhor possa, Pai, entrar com providência, Senhor, na vida de todos os membros de nossa igreja, congregação, ó Pai. Pela fé, Pai, eu Te peço, Pai, que o Senhor abençoe, Pai, este bairro onde moramos, ó Pai, porque a Tua palavra diz que onde colocarmos a planta de nossos pés será abençoado. Pela fé, Pai, eu clamo, Senhor, para aqueles, ó Pai, que têm desejo de Te adorar de todo o coração, em voltarem para a igreja, Pai, entrares por aquelas portas, ó Pai, e adorar o Teu nome em espírito e em verdade. Pai, pela fé, Pai, eu quero Te clamar nesta noite que o Senhor possa, Pai, operar coisas maravilhosas e sobrenaturais em nossas vidas. Pela fé, Pai, eu Te clamo, batiza quem precisa ser batizado. Dê todos os dons, todos os frutos para nós, Senhor, para sermos assim cheios, ó Pai, do Teu poder e da Tua graça para operar a Tua vontade. Pela fé, Senhor, eu Te peço, ó Pai, que o Senhor possa agir em nossas vidas, ó Pai, mesmo naquilo que não sabemos pedir, Pai, mas que o Senhor possa, Senhor, entrar com providência em todas as áreas. Pela fé agora, Pai, eu quero pedir por todos os pastores e líderes, ó Pai, clamando que cada um deles possa receber de Ti, ó Pai, a libertação, a cura, o renovo, a restauração, a transformação, que cada um deles venha receber instrução de Ti, meu Pai, para cuidar do Teu povo, para cuidar da Tua igreja, para cuidar das Tuas ovelhas, ó Pai, com amor, com sabedoria, com entendimento, de forma, Pai, a levar a igreja para o céu, ó Pai. Não colocando julgos pesados demais, como diz a Tua palavra, que existe muitos pastores, diz lá, escribas e fariseus, que coloca julgos pesados demais em cima do povo, ó Pai, e eles mesmos não movem com um dedo, Pai. E eles não entram e nem deixam o povo entrar colocando julgos, dogmas pesados demais sobre a igreja. Mas nesta hora eu Te clamo, Senhor, entra com providência na vida de cada pastor, na sua família, nos seus familiares, de forma que eles venham a ser cheios de Ti, ó Pai, e vivem a Tua palavra, Senhor, com fé, Pai, esta fé
que faz tudo acontecer. Pela fé, Senhor, eu te peço, aumenta a nossa fé, meu Pai. Ó Senhor, eu te clamo, Senhor, que a nossa fé venha a ser aumentada, para que sejamos como esses heróis da fé, que alcançaram, ainda não em vida, mas alcançaram as promessas do Senhor, Pai, esperando uma pátria, ó Pai, que é a cidade celestial que está preparada. Pai, pela fé eu te peço, me ajuda, Senhor, pois tem sido cansativo, mas o Senhor tem me dado força. Abençoa a minha vida sentimental, material, espiritual, abençoa meus trabalhos, abençoa meus clientes, ó Pai. Toma, Senhor, a minha vida em tuas mãos, me ajuda, Senhor, a fazer o que eu preciso fazer para agradar minha família, meus familiares, aqueles a quem, Pai, está abaixo de nós na liderança eclesiástica, Pai. Que o Senhor toma, Pai, todos os pastores que se gastam, se deixa gastar pela tua obra, Pai. E que todos eles venham a viver o sobrenatural, Pai. Recebendo de ti mesmo a palavra, a instrução, Pai, para eles fazerem tudo conforme a sua palavra. Pela fé vamos orar que todo mundo vai receber aquilo que está proposto a cada um. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja teu nome, venha teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Meus irmãos, se eu esqueci alguma coisa, me perdoe, mas pela fé pedimos pela paz em Israel, pela paz no Brasil, pela paz na nossa governança. Pela fé também eu vou te pedir, curta, comenta, compartilha, se inscreve e ajuda este vídeo chegar a quem precisa. Pela fé eu vou acreditar em você, que você também vai orar por mim enquanto eu oro por você. Amém? Que Deus abençoe a sua vida. Fica na paz e até amanhã.